Opa galera, sejam muito bem-vindos ao canal Essência Questionadora, um canal dedicado a questionar, refletir e debater sobre as coisas. Eu sou Joab e eu tenho três certezas na minha vida. Primeiro é que um dia eu vou morrer, obviamente. Segundo é que a Terra não é plana. E quem acredita que é plana, no mínimo está precisando questionar mais ou está faltando um parafuso na cabeça. E terceiro, Deus existe. E mesmo ele existindo, ele permite que existam os ateus que duvidem da sua existência. Podem me chamar até de um terraplanista, mas eu não sou. Então, sem mais, vamos para o vídeo. Ciência. O que muita gente diz que é mais uma manipulação da sociedade para fazer a gente ser escravizado e tudo mais. Outros já dizem que a ciência é o que faz a sociedade caminhar, ir para frente, ter uma visão longemirante. Mas muitos dizem que a ciência nem sequer é real. Dizem, por exemplo, que a Terra é plana, como muitos acreditam. E o que eu acho mais interessante é que ciência é muito debatido, porém é pouco abordado. Por quê? Isso parece até controverso o que eu estou dizendo, né? Estou querendo dizer o seguinte: todo mundo fala em ciência. Eu acredito na ciência, tudo eu acredito vai ser na ciência, até mesmo a religião não deve entrar em confronto com a ciência, porque deve ser uma coisa que é provada. Então, muitos falam sobre ciência, mas pouca gente entende o que é ciência. A própria palavra ciência significa conhecimento. Não, acho que eu sou iluminado porque eu fiz isso, não. Pelo amor de Deus. Mas a ciência nada mais é do que o conhecimento sistematizado, ou seja, é a organização do conhecimento para que uma experiência que foi feita ou alguma coisa, ela possa ser replicada e possa ser elucidado justamente que isso que aconteceu, o que foi hipoteticamente falado, ou seja, uma suposição, foi comprovada, por exemplo, se tornou uma lei ou alguma coisa do tipo e ela pode ser replicada. Então, isso aí é ciência, o que a gente costuma comumente chamar. Mas as pessoas acreditam que ciência nada mais é que um professor de química indo lá e tocando fogo, pegando álcool, botando um isqueiro, tocando fogo e explodindo tudo. Não é isso, não. Isso aí é uma das partes da ciência. A ciência, meu amigo, existe tanta coisa que a gente se esquece até de aproveitar muitas vezes. E uma coisa que eu acho interessante é que René Descartes, ele queria que a ciência fosse unificada, vamos dizer assim. Mas simplesmente o que ele fez foi deixar a ciência mais complicada ainda. Então, ele quis fazer uma coisa boa, mas no final das contas ficou muito pior. Então eu fico pensando nisso aí. Vários pensadores, eu gosto de dizer pensadores, porque se o cara for dividir tipo matemático, físico, químico, biólogo, engenheiro elétrico, como Nikola Tesla, por exemplo. Mas para mim, ciência nada mais é do que um conhecimento que pode ser perpetuado e que pode ser comprovado. Isso aí é até uma coisa que eu estou basicamente redefinindo o que é. Não, estou querendo dizer o seguinte, que uma pessoa, porque ela não tem uma formação matemática, vamos dizer assim, mas ela sabe fazer um artesanato, vamos supor. Se ela tem um conhecimento dessa técnica, de fazer o artesanato, e consegue transformar isso numa tecnologia, ou seja, uma técnica implementada justamente para facilitar um meio de alguma coisa, no caso, por exemplo, até a venda ou alguma coisa do tipo. Então, se ela conseguir organizar isso aí, sequenciar e passar para as pessoas esse conhecimento, isso aí a gente pode chamar de ciência? Provavelmente sim. Porque se a gente não chama isso de ciência, então tecnicamente um físico ele só está vendo a natureza. Aí, então ele não seria um cientista, porque todo mundo vê a natureza. Mas colocar uma coisa rebuscada, matematicamente falando, torna ele diferente das pessoas? Não, simplesmente ele é uma pessoa que é muito sagaz, muito perspicaz e gosta de ter justamente essa criatividade para fazer novas descobertas e é instigado a fazer isso cada vez mais. Aí a gente entra em outro ponto, que é justamente essa questão da competitividade científica. Por quê? Pensa o seguinte, a nossa sociedade em si ela já é competitiva. Aí imagine quando você tem uma coisa que você descobriu, ou então você está prestes a descobrir, mas outras pessoas já estavam pesquisando sobre isso. Ah, quem é que vai receber o crédito disso aí? Aí é justamente que entra essa questão do debate, da ciência. A ciência se tornou mais um meio das coisas serem capitalizadas, e a gente não pode fugir disso, não, porque realmente é isso. Muitas das coisas que a gente tem se deve à ciência, e muitas dessas coisas que se devem à ciência justamente são coisas que fazem com que a gente entre em guerra, por exemplo.
Um exemplo prático disso é a equação de Albert Einstein. A equação diz que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Isso aí pra gente não significa nada, mas basicamente significa o universo. Porque os químicos, os físicos, eles não têm uma definição precisa de energia. Muitos vão dizer, energia é a capacidade de realizar trabalho. E realmente a gente pode levar o pé na letra assim, vamos dizer, é isso aí. Porque energia você não é uma coisa que você toca, não é uma coisa que você vê. Energia nada mais é de uma coisa que ela se mantém e que ela vai se transformando em outras coisas. É muito complexo. Por exemplo, a gente diz energia elétrica, mas a energia elétrica nada mais é do que radiação eletromagnética em forma de fótons. Aí já entra em outra discussão. Os fótons são partículas ou são radiações? Ele tem um comportamento que é de fóton, ou seja, que é uma partícula, segundo o que Albert Einstein diz, mas também é uma onda eletromagnética. A gente pode voltar naqueles conceitos de James Clerk Maxwell, esse cara aqui, que unificou basicamente o eletromagnetismo, né, a eletricidade e o magnetismo. Mas aí a gente entra em uma coisa. Será mesmo que a ciência ela é tão distante da religião? E aí a gente começa a debater uma coisa que é muito interessante. Porque justamente, um exemplo bem prático, a teoria do Big Bang, ou então do átomo inicial, ele foi postulado por... como é o nome dele? Eu me esqueci. Lemaitre, acho que é assim que ele é um belga e tudo mais. Ele era um padre, para vocês terem ideia. Então imagina só, um padre, ou seja, que é a autoridade clériga maior de uma igreja numa cidade, vamos supor, justamente propor uma teoria que vai contra o que ele acredita. Então eu começo a refletir, porque mesmo Lemay, não vou pensar que ele era só um teólogo porque era padre, não, ele era cosmólogo, físico, aí também já é demais, né? Aí ficou uma coisa bem, né? O cara era muito inteligente. Não dizendo que quem é teólogo não é inteligente. Tô falando que ele era muito inteligente e ele saberia muito bem explicar determinados conceitos. Mas o que eu tô querendo dizer, pessoas religiosas se envolvem com ciência. Então a ciência vai excluir as pessoas que são religiosas. Se fosse assim, a gente não teria quase nada porque Sir Isaac Newton, ele era uma pessoa que acreditava na Bíblia, inclusive ele estudava, ele era considerado até teólogo, né? Mas justamente as ideias que ele teve sobre física, justamente a física recebe uma parte que é física newtoniana, que estuda basicamente as forças e as consequências da força, vamos dizer assim, o impulso, estabilidade, essas coisas todas. Então, aí vai tirar o crédito dele? Não vai, porque isso são coisas que a gente depende. E é isso, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, ciência e religião, elas entram em consonância. Aí muita gente vai dizer, mas Deus nem sequer existe. Os ateus, né? Tanto é que a vinheta do meu canal é essa, né? Mas Deus existe sim, obviamente, a gente não deve fugir disso. Agora, é muito complexo a gente entender porque, vamos supor, se eu matar alguém, eu vou pra cadeia. Por quê? Porque isso é errado, ou seja, eu tô tirando a vida. Mas aí a gente vai puxar lá pra, se eu não me engano, Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov. Ele fala que se Deus não existisse, tudo seria permitido. Basicamente isso. É uma paráfrase, vamos dizer assim. Ele diz que tudo seria permitido. Ou seja, a gente depende de uma verdade ou de uma moralidade ou de uma ética, melhor dizendo, ética, que sirva de base para que a gente possa conduzir nossas ações, ou seja, ter a moralidade. Ou seja, a ética é um código, por isso que esse código é um código, vamos dizer assim, é uma lei que a gente deve seguir e que o conjunto de coisas que a gente acredita se torna a gente moral. O conjunto de regras que tem formam a nossa moral. Por isso que ética e moralidade são tão unidas, vamos dizer assim. Então, mas a gente precisa debater sobre isso no próximo vídeo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham pelo menos ficado instigados a pesquisarem